Boa noite, boa noite. Boa noite, meu pastor. Que bênção ter o Senhor aqui conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Já já uma live muito especial com o pastor Kleber de Jesus. O pastor Kleber de Jesus estará dando uma palavra aos nossos corações sobre essa temática, o poder do discipulado, uma série que Deus colocou nos nossos corações sobre esse tema que nesse momento ele é a força, da igreja, é o momento da igreja, uma igreja, discípulos bem discipulados, discípulos que estão alicerçados, eles irão sobreviver esse momento, irão passar por todo esse momento em nome de Jesus. Pastor Kleber já estará aqui juntamente conosco. Fique à vontade, envie perguntas. O pastor Kleber vai responder aí algumas perguntas sobre esse tema, vai ministrar uma palavra sobre esse tema e fique à vontade, que Deus possa abençoar as nossas vidas essa noite. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo que eu sou filho. E que venho. Boa noite, pastor Kleber. Fala, meu amigo, boa noite. Como é que você está? Boa noite, rapaz. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Graças a Deus. Seu áudio aqui para mim também tá ótimo. Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Bom te ver. Um forte abraço para você, a sua família. O nosso pastor está aí na live com a gente, pastor Agostinho. Um abraço para ele, está aí nos assistindo. Um abraço aí, Agostinho. Deus te abençoe. Que esse tempo aí seja um tempo de um derramar de Deus muito forte sobre a vida de todos vocês. Amém. Né? A vida de cada um, o ministério de cada um. Né? Espero que seja um tempo maravilhoso e aqui na live também que seja um tempo incrível. Amém. Ó, minha cunhada tá falando contigo aí, mandando um abraço. Eu tô sentado, eu tô com a impressão que tá cortando o meu rosto, é isso mesmo? Um pouquinho na testa para cima. Aí, assim tá bom. Assim tá bom. Tô sentando um pouco longe Isso, assim tá bom. Estou sentando um pouco longe do celular e eu não consigo enxergar direito algumas coisas, principalmente comentários ali. Então faz o seguinte, dá uma dica para a galera aí, Felipe. Quem Amém. quiser falar alguma pergunta, alguma coisa, faz aquela perguntinha na interrogação. Tá ok. Aí a pessoa ok. faz a interrogação, você só vai ler as perguntas, porque esses comentários assim sobem muito rápido. A gente acaba não conseguindo desenvolver algo legal. Quem perguntar, lá você clica na interrogação, faz a leitura, a gente manda. Quem tiver alguma pergunta aí que não conseguir enviar, pode enviar aqui no meu WhatsApp aqui. Eu tô com ele online aqui no computador também e eu já vou repassando para ti aqui também ao mesmo tempo. Maravilha. Glória a Deus. Como estão as coisas por aí, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Nós estamos já retornando à vida normal aqui na nossa cidade, apesar de ter 2 casos, né? Mas já estamos retornando, o comércio já está abrindo, os cultos presenciais com poucas pessoas já estão acontecendo. Sim. E nós estamos crendo que o Senhor está mudando essa história aí já, né? Também tem sido um tempo de muita revelação do Senhor, um tempo de pessoas voltarem para o Senhor. Tem sido um tempo maravilhoso, para te falar a verdade, né? Desconfortável, né? Muito desconfortável, né? Esse período é um desconforto terrível, mas o desconforto sempre antecedeu a novidade. Não tem jeito. Amém. Né? É verdade. Sempre antes da novidade de Deus veio um desconforto. Foi assim a história inteira e eu estou crendo que está sendo assim também agora. Nós estamos vivendo um desconforto porque tem novidade vindo aí. É verdade. Deus colocou algo no meu coração, pastor, que antes de Jesus nascer, primeiro veio João Batista. Ele veio preparando o caminho para que Jesus ele viesse e cumprisse aquilo que estava determinado por Deus, todo o plano de salvação, como nós já sabemos. Eu creio que a nossa geração é a geração de João Batista no sentido do arrebatamento da igreja.
é a geração que está preparando, já está a portas, logo vai acontecer, e nós estamos preparando esse momento que será com certeza o maior fato da história desde a cruz de Cristo, né? Yes. Eu creio muito nisso, né? Eu creio que Deus está fazendo algo, que nossa geração é privilegiada, né, de participar de um momento. Nós estamos vivendo um momento histórico, né, Felipe? Verdade. É um momento histórico, história. Vai fazer parte da É história. verdade. É verdade. É a mesma coisa de alguém que foi para a guerra um dia. É uma É pessoa verdade. histórica, né? O cara viveu um momento único. Nós estamos vivendo um momento único do mundo, interessante. O que está acontecendo na nossa geração não é uma coisa de um lugar ou outro, de um continente ou outro, é uma coisa mundial. Algo O mundo mundial. inteiro está sendo movido, né? Loucura, cara, loucura. Eu estou muito animado, cheio de esperança para o que Deus vai fazer. São momentos assim que os profetas surgem, né, pastor? Aquele texto de Romanos, de capítulo 8, versículo 19, em que Paulo fala que desde a criação, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu creio muito nesse texto, muito. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse texto. Nós estivemos ministrando sobre ele em uma outra live, em outro momento, porque é o ambiente. O ambiente para a manifestação dos filhos é esse. É isso aí. No tempo de crise, os grandes crentes se manifestam, os grandes profetas se revelam, as grandes ideias surgem e as grandes oportunidades também. Meu Deus, nossa. Né? Tempo de crise, incrível. Os profetas surgem aí, né? Os verdadeiros profetas surgem no tempo de crise. Né? Os verdadeiros crentes se destacam, se revelam, a igreja triunfante em tempo de crise. Grandes ideias surgem em tempo de crise. Né? Grandes ideias. Sabe uma coisa que é incrível? Prosperidade. Tempo de crise é um campo preparado para pessoas prosperarem. Olha só. Meu Deus. Muitas coisas que nós usamos hoje foram inventadas nos momentos mais difíceis. Sim, é verdade. Né? É verdade. Aquela balinha de chocolate M&M, tudo isso foi inventado na guerra, em momentos difíceis. Então, eu tenho orado muito, eu tenho mentoreado muitas pessoas assim, né, na internet, estou fazendo muita coisa, mas não pública. Canal fechado, YouTube, só para clicar no link, mentoreando, porque a próxima estação, ela vai ser uma estação de muita prosperidade, de muito... Cara, quem entender o que Deus está fazendo, vai entrar na próxima fase de maneira incrível. Sim. Vai entrar na próxima fase de maneira incrível. A igreja que entender, o líder que entender, pastor que entender, o comerciante que entender, né? O homem de negócio que entendeu. Quem entender essa estação vai entrar numa próxima estação de maneira incrível. Vai viver uma fase incrível no Senhor, na próxima estação, em todas as áreas. Não estou falando só para crente, falando para comerciante, falando para negócios, homens de negócios, oportunidades vão surgir. Claro que muita coisa mudou, o mundo não vai ser mais o mesmo, já era. Sim. Esquece, é verdade. Não vai ser mais o mesmo. Não, né? o que era tido por normal, agora mudou tudo, né? Mudou, mudou. E não adianta você ficar esperando a quarentena passar para as coisas voltarem ao normal. Elas não vão voltar mais. Muita coisa já não encaixa mais. Já não vai. Muitas coisas foram descobertas, muitas coisas foram experimentadas, muitas coisas foram testadas, muitas coisas deram certo e muitas coisas não vai funcionar mais de agora para frente, né? Então eu creio... Pastor, dentro disso, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre esse novo formato de como as igrejas, os líderes, eles vão ter que se comportar e se adaptar. Como o senhor como o senhor vê a importância do discipulado dentro da estrutura de uma igreja, diante dessa nova realidade que está surgindo aí, né? Então, eu creio, Jesus, uma coisa que está muito evidente agora é Mateus 28, 19, 20, que diz assim, ó, portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei,
né? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus está falando que se nós obedecermos essa diretriz, ele vai estar conosco até o fim, o fim dos tempos. Ok? Uhum. Beleza. Sim. Então vamos lá. Nós fazemos muitas coisas legais, mas que Jesus não mandou fazer. E às vezes nós precisamos aprender a fazer o que Jesus quer que nós façamos. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por exemplo, Jesus dá uma ordem. A ordem é faça discípulo. Jesus não falou construa prédio. Jesus não falou construa instituição. Ele tem problema com isso? Ele tem problema com isso? Não. Não tem. É errado? Não. É pecado? Não. Vai lá, faz uma coisa legal. Eu acho que tem uma música aí, tá um pouco alta. Aí, beleza. Então, Jesus, não tem problema com nada disso, é bom. Mas o que vale num momento como esse, o que vale no fim dos tempos, não são as coisas legais que nós fizemos que foi joia. O que vale é o que ele determinou. E o que Jesus determinou? Uau. Jesus determinou discipulado. Então, vamos lá. Nós passamos a vida inteira procurando uma maneira de montar uma boa estrutura para o povo. Sim. Não tem pecado nisso. Era para o povo mesmo. Sim. Para as pessoas virem, serem abençoadas, a gente poder trazer eventos, conferências, pregadores, bandas e tal. E isso é muito bom, isso é muito legal, né? Quantas pessoas foram abençoadas nisso tudo? Joia. Beleza. Sim. Porém, agora o que vai valer num momento como esse? Cara, se isso tomar conta, quando a gente pensar que está acabando, der um pico maior do que o que já deu. Você já parou para pensar o que vai acontecer com as nossas estruturas? É verdade. Entende? É verdade. Imagina se todo mundo estiver pensando, ufa, tá passando, daí a pouco a coisa... Vai acabar tal dia, né? E se piorar tudo, e isso durar aí meses e anos sem as pessoas entenderem, e se vier uma regra que, olha, infelizmente, o mundo mudou, agora todo mundo vai ter que... Não pode mais ter aglomeração, não vai poder mais ter show, não vai poder mais ter um monte de coisa. Cara, aí o que nós passamos a vida inteira fazendo, que era legal, que é bom, não vai valer de nada. Porque o que está valendo agora? O que está valendo agora, vou falar da realidade da Catedral, do Bosque. O que está valendo agora não são as pessoas que gostam daquela estrutura, são as pessoas que são discípulos de vocês. É verdade. Os verdadeiros discípulos se destacam nessa hora. Porque os verdadeiros discípulos não precisam ir no prédio para poder ser fiel. Eles são fiéis, independente do lugar. Porque eles sabem. Glória a Deus. Uau. Eles não precisam. Então, nesse momento, o que está acontecendo é que está vindo para fora, né, os discípulos de Jesus e os discípulos da liturgia. Meu Deus. Quem são os discípulos da liturgia? Os discípulos da liturgia são aquelas pessoas que só conseguem ser o que são se tiver aquele culto, naquele formato, naquele lugar, naquele dia, naquela hora. Ele até dizima, mas se ele estiver lá, indo lá. Ele até oferta, mas se ele estiver indo lá. Ele até serve, se ele estiver indo lá. Ele até faz alguma coisa, se ele estiver indo lá. Mas aquilo tudo parou, a estrutura parou, a máquina parou. E agora restou o quê? Restou eu, minha casa, minha família e Jesus. E o meu discipulador? Meu discipulador... tem muito tempo que eu não vejo ele. E o pastor? Pastor, não sei como é que ele está, não. E a igreja? E o teu compromisso? E o teu serviço? E a tua contribuição? E a tua tudo? Não estou indo, né? Então, esses são os discípulos da liturgia. Os discípulos da liturgia, Felipe, são aqueles que só conseguem fazer na liturgia, só conseguem fazer naquele ambiente, só conseguem fazer naquele dia, só conseguem fazer naquele lugar, só conseguem fazer naquela forma. Preciso da estrutura, daquilo ali, né, pastor? Ele precisa daquilo para ele conseguir ser o que ele é. Ele não é na sua essência. Ele precisa daquilo. Agora, os discípulos de Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu.
e os caras continuaram fazendo o que ele ensinou. É verdade. É verdade. Esses são os verdadeiros discípulos. Então, a igreja que vai nesse momento sobreviver e a igreja que vai triunfar na próxima estação são igrejas que têm verdadeiros discípulos. É forte. Entende? Pastor, guardadas as devidas proporções, na essência, nós retornamos à igreja do livro de Atos, né? Voltamos à igreja. Voltamos à igreja. Voltamos Mas por quê? É forte. Porque, na verdade, a linha muito fina que eu estou falando pode soar muito mal. Eu não estou falando contra Sim. a estrutura. Eu sou pastor de 4 igrejas. As nossas igrejas têm estruturas. Sim. Nós temos prédios próprios e temos prédios alugados. Ok, não tem problema. Eu não estou falando contra a estrutura. Mas é fato que quando Deus quer recalcular a rota, ele não pensa 2 vezes em mexer com tudo. Meu Deus. Ele não pensa. Ele não pensa 2 vezes em remover tudo e virar o barco de perna pro ar para pegar Jonas e colocar no propósito de novo. É verdade. Entende? Porque barco Jonas faz outro, barco os homens fazem outro. Mas o propósito, o tempo não espera. O propósito. É aquilo que uma vez o senhor ministrou aqui em casa sobre o tempo, né? Entende? O tempo. Então, eu creio que o discipulado vai ser a coisa mais fundamental. Mas agora é uma coisa que a gente precisa também entender. Porque existe um conceito de discipulado um pouco equivocado na nação. E isso também é um tratamento de Deus para os líderes e para os próprios discípulos. Por quê? Sim. Porque o conceito de discipulado bebê e babá, ele é muito forte. Né? O que é o discipulado bebê e babá? É um bando de menino que não sabe dar um passo na fé, não cresce, não amadurece, não anda, que depende o tempo inteiro de um discipulador para tudo. Então agora eles não podem estar juntos. Meu Deus do céu. Entende? Entendo. O verdadeiro discipulado, Felipe, o verdadeiro discipulado não é o verdadeiro discípulo, melhor dizendo, não é aquele que faz o que você... Não é aquele que faz o que você ensinou na tua presença. É aquele que mesmo na sua ausência ele consegue praticar o que você ensinou. É forte. É forte. Esse Entende? entendimento, esse conceito de discipulado é muito forte. Semana passada nós estávamos com o pastor Carlos Mariano e ele disse exatamente essas palavras que o senhor está dizendo agora. Esse conceito, esse entendimento de você ser discípulo, ser filho, não na frente apenas do discipulador, mas quando você está sem essa pessoa, essa figura na sua frente ali. É o momento em que a sua fé, aquilo que de fato você é como cristão, é colocado ali para funcionar. Vamos lá, vamos fazer um paralelo bíblico aqui. Pedro é o símbolo da igreja, ok? Sim. Pedro é o símbolo da igreja. E Pedro foi mais incrível quando? Com ou sem Jesus? Ah, sim. Quando te converteres, o homem, quando isso acontece na vida dele, com 2 ministrações, ele ganhou muita gente. Entende? Então, o cara foi... com Jesus, o cara só dava cabeçada, só errava, negava, fazia um monte de coisa, cortava a orelha, fazia um monte de coisa. Mas sem Jesus, o cara cresce, amadurece, e ele se torna o cara. É verdade. Mas sabe que hora que Pedro deu sinais que ele seria esse cara? Sabe que horas? Você sabe qual foi o dia que Pedro deu o sinal que ele seria essa pessoa tão incrível que ele é? Um belo dia, Jesus multiplicou pão e peixe. Pega o cenário. Pega aí o contexto. Jesus multiplicou pão e peixe. A galera comeu, satisfez, ficou todo mundo farto, barriguinha cheia. Jesus entrou no barco. Jesus queria um tempo de secreto com os discípulos. Um tempo off. Jesus entrou um grande brother meu aí, Mazal. Cara, como eu te amo. Saudade de você, velho. Esse cara é um dos caras mais top que eu conheço aí, o Maza. Deus abençoe, Maza. Então pega o contexto aqui, vai comigo. Faz a paralela, vamos junto.
Jesus encheu a barriga da galera de comida, deu pão e deu peixe. Todo mundo Sim. comeu, pá, top, legal. Jesus agora queria um tempo só com os caras. Então ele entrou num barco e atravessou o lago, né? Alguma tradução vai dizer o mar. Ele atravessou e foi. Quando ele chega do outro lado, por incrível que pareça, a multidão que tinha comido pão e peixe já estava lá. Jesus tomou um Sim. susto. Como assim? O povo já está tudo aqui. E aí Jesus expõe a verdade dos caras. O que Jesus falou? Jesus falou assim, vocês não estão aqui porque viram os sinais miraculosos e creram. Isso é Vocês forte estão demais, aqui, pastor. vocês estão aqui porque comeram. Aí entrou mais um outro cara top aí, André Silveira, meu amigo. Aí o que Jesus disse? Vocês estão aqui, não é pelos sinais que eu faço. Vocês estão aqui porque comeram o pão e o peixe e se fartaram. Pastor, eu estava lendo esse texto hoje. Jesus denunciou. Vai ligando nas pontas para você ver. Aí tinha uma multidão. O que a Bíblia diz? Quando Jesus chegou do outro lado, tinha uma multidão. Multidão. Okay? A mesma multidão que tinha comido pão e peixe. Quando Jesus matou a lepra, quando Jesus cantou a pedra, falou assim, esses caras não estão aqui por minha causa, eles estão aqui por causa do que eu faço, por causa do que eu dou. Então Jesus naquele dia pregou um sermão muito estranho. Eu gosto de chamar de o sermão do canibal. Naquele dia, Jesus falou assim, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Parte comigo. Foi esse dia, foi essa mensagem que Jesus pregou que todo mundo foi embora. Meu Deus. Foi essa mensagem. Jesus não chamou ninguém de raça de víbora. Jesus não falou que era um bando de sem vergonha, safado. Jesus só mandou a mensagem para a galera certa. Que galera era aquela? Aquela galera era a galera que gostava de comer pão e peixe. E a razão de seguir Jesus era a comida. Sim. Então Jesus chegou no limite e falou, vamos lá, vou discipular vocês. Como? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Todo mundo começou a ir embora. A igreja começou a esvaziar. Todo mundo começou a ir embora. Aí, os discípulos, obviamente, se incomodaram com aquilo, né? Os discípulos, obviamente, se incomodaram com aquilo. E Pedro chegou em Jesus e falou assim, mestre, dura essa palavra. Olha o nível de mensagem que os caras chamaram de dura. Sim. Dura essa palavra, assim. Né? A multidão está indo embora. Sabe o que Jesus responde? Todo mundo sabe. Quer ir também? Aí, nesse momento, para mim, Pedro revela que ele seria um dos caras mais incríveis. Porque ele fala assim, para quem? Ele não fala para onde. Sim. Para quem iremos nós? E aí ele compra o BO dele e de todo mundo. Ele já joga todo mundo no pacote. Joga todo mundo no barco. Nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Para mim, nesse dia, Felipe, Pedro está falando assim, eu entendi o real sentido do discipulado. Meu Deus. Meu Deus. O real sentido do discipulado não é o que o Senhor faz por mim. É quem o Senhor é para mim. Para mim. Hoje eu estava meditando nesse texto, pastor. Nesse texto, o Espírito Santo me levava me levou para esse ponto. A motivação da multidão, né? O Senhor me mostrou ali claramente, agora o Senhor acabou de ministrar, me mostrava claramente sobre a motivação daquela multidão. A multidão não estava ali por Jesus, o que ele era, o que ele podia ser, mas e sim aquilo que ele podia dar e oferecer. E isso daí é algo tremendo. Pastor, isso muda completamente a nossa ótica, a nossa visão do que é ser filho dentro do reino, do que é ser cristão dentro do reino, de tudo. Sim. E isso tira um fardo também da liderança, porque o que acontece hoje é que nós temos muitos líderes carregando um super fardo, sabe? Sim. Que é o fardo de suprir a expectativa e as necessidades de pessoas que não se satisfazem com Deus. Sim. Cara, nós vamos morrer e não vamos conseguir
É Então os verdade. pastores adoecem, os pastores entram em depressão, os pastores vivem um monte de coisa. Por quê? Porque hoje nós temos um povo que eles têm uma grande expectativa e transfere, né, essa expectativa para você. Vamos, me dá alguma coisa. Me É prova que verdade. você é de Deus. Me prova que você é bom. Mas muitas vezes, cara, o que você ensinou para a pessoa, ela nunca fez. É Mas ela verdade. tem uma lista de exigência e ela tem um raio-x no padrão de líder, né? E uma das coisas que eu acho muito engraçado são pessoas que não conhecem, às vezes, nunca experimentou amor, é, não sabe o que é amor, nunca foram amadas, não ama a Deus, nunca foi amada por Deus. Melhor, não foi amada por Deus, não, desculpa, deixa eu consertar. Não ama a Deus, nunca experimentaram o amor de Deus, nunca usufruíram do amor de Deus, mas elas conseguem julgar se você a ama ou não. É verdade. Entende? É verdade. Ah, você não ama, esse pastor não ama, essa igreja não ama. Cara, como que você pode julgar amor se você nunca experimentou? É verdade. Então nós temos um povo confuso, nós temos uma geração confusa, nós temos discípulos confusos. Por quê? Porque, por alguma razão, em algum momento da história, Felipe, a chavinha deslocou. Em Sim, alguma coisa, a coisa mudou. Né? sim, Como você me falou que o assunto aqui era para discipulado, né? E sim, eu quero acreditar que quem está entrando aí quer conversar no nível de feijão tropeiro, feijão sim. com arroz. Aguinha com Isso açúcar, mesmo. não. Aqui é papo alto, né? Sim. Como uma frase que o Agostinho gosta de falar, ai, fugiu aqui agora. Fala, ai, Jesus, me fugiu. Me fugiu, eu vou lembrar, vou falar. Mas é uma coisa mais ou menos assim, tipo assim, meu, aqui não, aqui é assunto de gente grande, né? Líder Então, grande. se não aguentar, tinha um amigo meu que dizia assim, se você não aguentar encher o balão, você não pega. Então, assim, o papo aqui é para madura, para líder, né? Então, o que eu penso é que nós, como líderes, sofremos de um problema por uma necessidade de frutificar, nós atropelamos o processo e tampamos os olhos para muitas coisas, infantilizamos um povo que agora está sobrando na nossa própria conta. Sim, é verdade. É como se Entendeu? o líder ele fosse que tivesse que atualizar o Android dele como se fosse um celular, um equipamento eletrônico, né, pastor? Tivesse sempre que estar atualizando o Android dele para aguentar tudo que está ali em volta, né? Uma E as pessoa um dia pessoas elas acham isso. sim, uma pessoa um dia me falou o seguinte, me questionou sobre paternidade, né? Sim, Por que paternidade? Eu fiz uma pergunta lá, meio E aí eu falei assim, olha, cara, não existe nada que envolva mais de uma pessoa que não seja a via de mão dupla. sim, E o discipulado tem que ser uma via de mão dupla. Eu não sou discipulador de quem não é meu discípulo. uhum, Né? Eu não consigo ser. sim, Eu só consigo ser discipulador de quem é meu discípulo. Eu só consigo exercer paternidade de quem quer ser meu filho. de quem quer ser filho. Se a pessoa não quer, olha, na igreja existem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que Sim, escutam para ver o palestrante. Ele gosta uhum, de te ouvir falar. Tem pessoas que escutam para ver aquele louvor, que entra para ver aquele louvor. Mas tem pessoas que estão ali por aquilo que você impartiu com ela. Impartiu com ela. sim, Ela extraiu de você. Essa pessoa é teu discípulo. Os verdadeiros discípulos não são aqueles que ficam de braços cruzados esperando. E agora? O que eu falo? Não, e agora? O que eu faço? Ó. Você quer ver um péssimo sinal de discípulo, né? Depois eu vou falar de discipulador. Mas você quer ver um péssimo uhum, sinal de discípulo? É aquele que só lembra que você existe quando ele tem um BO. Eu posso ser sincero? Não estou sim, falando para gente grande aqui. sim, sim, Posso seguir a feijoada? O discípulo, o discípulo que só lembra de você quando ele precisa e quando ele tem um problema, ele vai te largar mais cedo ou mais tarde. meu Deus. Já vai revelando o coração dele, né? Por quê? Porque para ele,
o vínculo, o que liga ele a você é as necessidades dele. As necessidades pessoais. Então esse cara vai te largar, mais cedo ou mais tarde. Porque uma hora, querendo você ou não, você não vai suprir a necessidade dele. Porque você não consegue. Sim, não consegue. Entende? Uma hora não vai dar certo. E nessa hora, tudo aquilo que ele dizia assim, tipo, você vai virar. Não é E ele vai verdade. tomar um pavor da sua pessoa e vai vazar fora de você. Então, os verdadeiros discípulos são aqueles que promovem uma via de mão dupla. Não tem problema você procurar seu discipulador no dia do problema, no dia do BO, no dia da necessidade. Mas Sim, assim, liga para ele também para jogar conversa fora, para falar do futebol, para falar do videogame, para falar, sei lá, da notícia, para falar de outra coisa. sim. Porque você está dizendo para ele o seguinte: o meu vínculo com você não é só quando eu preciso. O meu vínculo com você é por quem você é na minha vida. Olha, glória a Deus. Entende? Então, Entenda. pessoas que só te procuram quando elas precisam, você atende, olha. Fazer o quê? Sim, Jesus não negou ninguém, não, hein? sim, Né? Tem gente que quer pão e peixe, você dá. Tem gente que gosta de ouvir parábolas, Jesus deu. Tem gente que queria sim, uma cura, Jesus curou. Tem gente que queria, sei lá, ver Jesus curar o outro, né? Como aqueles caras que destelharam a casa e jogaram lá, sim, vem sim. Jesus doente, era o outro cara. Não era nem para Jesus eles. fez, ok. Mas tinha gente que queria um legado, Jesus entregou. Meu Deus. Os Aí verdadeiros está a discípulos, importância, né? os verdadeiros Meu Deus. discípulos, eles não estão conosco. Eu quero falar de um assunto aqui, de pegar um personagem aqui muito louco, vou falar sobre isso, está aqui na Sim. minha tela, no meu tablet. Os verdadeiros discípulos são aqueles que buscam no discipulador um legado e não uma autoajuda. Meu Jesus. Pessoal que está online aí, anota essa, hein, pessoal? Repete aí, pastor Kleber. Os verdadeiros discípulos são aqueles que buscam no discipulador um legado e não apenas uma autoajuda. Autoajuda. Entende? Entendo. Porque tem, enquanto o cara ele só quer a tua autoajuda, só corre nisso, só corre naquilo outro, cara, uma hora ele vai te decepcionar, ele vai te largar. É por isso que nós temos uma onda, né? Uma onda de pessoas que entram e saem da igreja o tempo inteiro. Que troca de líder o tempo inteiro. Tem gente, Felipe, que o Facebook não pode nem fazer a retrospectiva anual dele, porque um ano ele amava você. Aí quando o Facebook vai fazer a retrospectiva, ele já é seu inimigo. Aí É ele verdade. entende? Aí as fotos com você do ano passado, aquele monte de coisa, já não pode mais ser postada. Essa Por quê? ferramenta, ela revela muita coisa, né? Entende? Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos, na verdade, rever o nosso conceito de discípulo e também, Felipe, rever o nosso conceito de discipulado. Sim. Por quê? Porque agora está mais do que provado que o que sobrou na nossa mão, o que vocês têm hoje? Sim. No caso de vocês aí, eu vi, né? Até eu vi uma postagem, né, eu acompanho, né? Sim. Eu me preocupo com a igreja, tem muitas pessoas aí na igreja e aí no Acre que a gente ama, né? Sim. Importa muito. Eu vi uma postagem, ia ter um culto, né, com os carros, né, no estacionamento, Sim. não pôde ter, né? Não pode ter. Não pôde ter. Então, olha só que louco. Então, agora, você não pode ter culto nem com carro, você não pode ter culto dentro da catedral, você não pode ter culto no bosque, você não pode ter culto em lugar nenhum. Certo? Sim. Ok. Certo. Então, sobrou o que dessa igreja? Me fala. Meu Deus. Meu Deus. Aí ficam só os filhos, né, pastor? Só sobrou os verdadeiros discípulos. Porque até aqueles que não são de verdade, em hora dessa, eles somem, eles não dizimam, eles não ofertam, eles não estão nem aí para vocês. Não importa quantas vezes ele foi lá para receber uma bênção. Saiu de casa mal, destruído, recebeu a palavra de um pastor, adorou, ficou maravilhoso, voltou para casa uma bênção. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca foi discípulo. Então agora, meu irmão, ele está preocupado com a vida dele. É verdade. Saber. Entende? Então, quando um momento como esse vem,
aí que nós vamos entender a importância do que Jesus falou em Mateus 28. Então, vá para todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a obedecer tudo o que eu ensinei. Viu, líderes, viu, discipulador? Tudo é tudo. Porque a gente pega uma fatia do que as pessoas vão engolir com mais facilidade e ensina. E a outra fatia que o povo vai engolir indigesta, a gente oculta e fica enrolando. Aí as pessoas não aprendem tudo. É quando chega um momento como esse, quem não aprendeu tudo, tudo é tudo. Tudo é a rosa, tudo é o espinho, tudo é a verdade, tudo é o amor, tudo é o confronto, tudo é a disciplina, tudo é a honra, tudo é a lealdade, tudo é a fidelidade, tudo é o pecado, tudo é a santidade, tudo é a celebração, a alegria, tudo é tudo. Então, se você, quem não recebeu o evangelho do tudo, agora está vivendo alguma coisa por aí. Isso traz um problema muito grande, né, pastor? Porque quem não tem essa... não foi plantado em uma terra fértil como semente, como filho, como discípulo, e recebeu esse tudo, todo esse ensinamento que Cristo deixou, para que esses líderes que entendem que são maduros para poder ensinar... Vou te interromper, olha quem entrou aí. Olha aí, rapaz! Pastor Luiz Dutra! Um abraço! Meu grande brother. Te amo, nego. Você mandou uma mensagem para mim, daqui a pouco eu respondo. Então, vamos lá, Felipe, conclui aí. Ai. Só porque ele é palmeirense, pastor. Aí ele gosta de pegar no meu pé. Meu pai. Eu tô terrível. Minha situação aqui é horrível. Um palmeirense, um corintiano. Tô ruim, meu Deus. Quando eu for a São Paulo, quando puder, né? Que eu for a São Paulo, eu vou comprar uma blusa do Corinthians para ele lá. Meu pai, velho. Sim, pastor. Então, esses discípulos que eles não são alicerçados, né, com esse tudo de Cristo, mas com que eles sejam plantados em terreno cheio de pedras, né, um terreno raso. Porque aí é aquilo que Jesus fala sobre a parábola do semeador, de certa forma também se aplica sobre aquelas sementes que caíram em lugares que elas não conseguiram criar raízes, e também aqueles que construíram a casa sobre a areia. Né? Em um momento como esse, aquele que não tem a sua casa fortalecida, aquele discípulo que ele não tem a sua casa fortalecida, e aí também está muito ligado ao que foi discipulado, ao que foi ensinado, ao que foi passado para ele, aí a situação ela fica muito difícil de se sustentar, porque ele não aprendeu, ele não recebeu. O líder, em algum momento, pensando às vezes apenas no ganhar ou só no crescer, ele vai deixando essas palavras de confronto, às vezes muito duras, e você vai deixando de falar determinadas coisas para poder ter o discípulo, né? Ter o discípulo perto, ali no teu rebanho, e haverá dias, que nem o senhor falou, que vai ter que enfrentar a realidade da fé, né? O grande problema que eu vejo nisso tudo é o seguinte, é que é a construção fantasiosa, né, cara? Aquilo que é o castelo de areia. Todo mundo que construiu um castelo de areia na praia, ele sabia de uma coisa e tinha certeza. Sim. Todo mundo. Da história inteira, quem construiu um castelo de areia na praia, não sei se você já foi na praia e fez aquele castelinho com seu filho, os meninos amam fazer isso. Né? Criança ama fazer isso na praia. Todo mundo que um dia fez alguma coisa na areia da praia, ele tinha certeza de uma coisa só. Isso aí, se tem uma coisa que ele tinha convicção, isso vai acabar. Uma hora a onda bate e leva. E leva. Okay? O que está acontecendo é simples. Nós fizemos muita coisa como castelo de areia. Nós discipulamos muitas vezes como castelo de areia. Discipulamos para agregar, para juntar, para ter, para discipulado midiático, discipulado de uma série de coisas. E, cara, o verdadeiro discipulado, ele até ajunta a multidão, e quando ajunta a multidão, você dá pão e peixe, mas tem uma hora que você tem que virar para a multidão e falar assim, gente, é o seguinte, vocês estão aqui, vocês vieram por causa do pão e peixe, mas para permanecer tem que ser pela carne e pelo sangue. É verdade.
Entende? E é nessa hora que você filtra. O grande problema é você atrair pelo pão e pelo peixe e mantê-los pelo pão e pelo peixe. Então chega uma hora que vem a crise, que vem a pandemia, sobrou quem? Né? Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza absoluta. 90% dos pastores agora, se você for conversar com eles, pergunta, e aí, cara, quem está com você? Ele vai falar assim, os meus discípulos de verdade. Aquela massa, aquela nata que gostava do lugar, que congregava ali, que sabe, que passava por ali e tal, etc. Essa galera, você, às vezes o pastor não sabe nem onde ela está. É verdade. Então, o que sobrou no final foi o que Jesus falou que nós devíamos fazer, discípulos. Discípulos. Aí eu te pergunto, cara, já parou para pensar que frustração para nós, pastores, não que eu creio nisso, eu creio que as coisas vão voltar a funcionar, não como antes, mas vão voltar a funcionar. O mundo não vai ser mais o mesmo, mas tudo vai voltar a funcionar. Agora, você já parou para pensar a frustração que seria para nós, pastores, líderes, que gastamos dinheiro, que gastamos tempo, que gastamos jejum, que gastamos um monte de coisa a vida inteira para fazer duas coisas. Montar uma bela de uma estrutura e montar e agregar um discipulado e fazer um discipulado de agregar, apenas de agregar. Uhum. E aí, se tudo que nós já fizemos a vida inteira nunca mais puder usar, que frustração vai ser a nossa? Porque a única coisa que vai restar para nós são os nossos verdadeiros discípulos. São os discípulos verdadeiros. A única coisa. Forte. É forte. A única coisa. Então, Jesus deu a senha há muito tempo. E nós sabemos disso, nós ensinamos disso, mas parece que é uma coisa, é meio que um vício, cara. Nós temos um vício, uma coisa meio que quando você percebe, você já fez. Sim. Jesus falou assim, vai e faz discípulo de todas as nações, batiza o nome do Pai, ensina a obedecer tudo o que eu mandar. Ok? Sim. Aí a gente começa, faz isso com 3, com 4, mas daí a pouco você tem uma voz de alcance, aí junta mais gente, começa aquela loucura e tal. Uhum. E aí quando você assusta, você tem, numa congregação de 1000, você tem 300 discípulos e 400 pessoas que rodeiam você, e 300, você não sabe quem é. Uhum. Entende? E aí chega a ver uma pandemia, você não pode usar templo, você não pode visitar ninguém, você não pode ter mesa com ninguém, você não pode tirar selfie com a galera, você não pode fazer conferência, você não pode fazer um monte de coisa, retiro, tal. Aí quando você vai perceber, no final sobrou quem? Você, sua família e os seus verdadeiros discípulos. Então, na verdade, nós temos que mudar a ótica. Nós temos que gastar o nosso maior esforço de agora para frente. Sim. Sabe com o quê? Com os nossos verdadeiros discípulos. Amém, pastor. Amém. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Olha só o que eu fiz. Sim, pastor. Eu estou fazendo muitas reuniões internas. Sim. Coisas não públicas. Né? Muita reunião interna. Amanhã mesmo eu tenho curso de finanças saudáveis. Estou fazendo com a galera interna. Não é pública. Uhum. Reuniões... ministrando discipulado, tudo interno, entende? Por quê? E eu falei para os nossos pastores fazer a mesma coisa. Uhum. Nós só temos a live oficial dos cultos, que é 2 lives por semana, quarta e domingo, ponto. E não vamos ficar fazendo live. Por quê? Porque às vezes eu pego um pacote de semente e aí eu jogo para um monte de gente que vai lá e come. Mas na hora do vamos ver, esse tempo eu deveria estar investindo nos meus verdadeiros discípulos, naqueles que querem ser realmente discípulo. Sim. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que vai estar com você em qualquer momento. Ele está com você no churrasco, ele está com você no pão com ovo, ele está com você na conferência, ele está com você na pandemia. Cara, ele é o cara que está com você em qualquer momento. Ele é o cara que, se você precisar de alguma coisa, ele vai jogar a máscara dele, passar um álcool em gel e vai colar com você e vai junto. Esses são verdadeiros discípulos. Esse é o cara que não vai aproveitar da pandemia para poder fazer o que não deve. Esse é o cara que não vai aproveitar da pandemia para poder não ser fiel. Esse é o cara que não vai aproveitar da pandemia. É um cara que vai estar contigo, porque ele é o teu discípulo. É aquilo que Pedro falou. Não importa a mensagem. Ele é o cara que no dia que você
bate colocado, olha pra você ver a diferença de um discípulo e a diferença daquele que só gosta de pão e peixe. O cara que gosta de pão e peixe, no dia que você manda aquela palavra para o cara sai, meu Deus, que palavra foi essa, pastor? Quantas vezes, irmão? Eu ministro o ano inteiro, não sei nem quantas vezes, eu acho que eu ministro mais de 250 vezes por ano. E aí, quantas vezes eu recebi oferta pela palavra que eu liberei? Olha só. Sim. Pessoas vêm e falam, cara, tem uma semente aqui, eu tenho que fazer honra aqui, uma igreja incrível, né? A Igreja Fogo para as Nações do Apóstolo Valdir, em Patinga. Cara, que loucura, que povo maluco. Um dia eu estava ministrando, não conseguia pregar de tanto que eles não paravam de semear, eles não paravam de ofertar. Eu liberando palavra, os caras levantando e vindo. O púlpito ficou cheio de dinheiro, uma loucura. Eu nunca vi aquilo na minha vida. O povo todo mundo selando. Cara, joia, sabe uma coisa que foi maravilhoso? Que povo incrível, é uma referência de um povo que responde a palavra com semente e tal. Enfim, glória a Deus. Porém, mano, nessa hora, eu não lembro quem foi que deu oferta naquele dia. Eu não sei onde eles estão. Eu não sei quem são eles. É forte. Entende? Sim. Eu não sei. Talvez agora estão fazendo certo, que é servir no Valdir e tal. Joia, maravilha. Mas eu sei quem são os meus discípulos. Eu sei quem veio hoje à tarde aqui. Cara, um discípulo meu, Wesley, né, Fabiane, família maravilhosa. Levi. Vieram na porta da minha casa hoje, de máscara, pararam o carro, buzinaram e trouxeram um açaí para mim. Olha você ver. Olha aí. Olha que loucura, velho. Aí sim. Aí, acho que foi sábado, veio uma outra irmã, Luciana, e trouxe um bolo de mandioca que eu gosto muito. E trouxe aqui para mim, pra minha casa. Então, nessa hora você tem que diferenciar quem é a galera da multidão, que você tem que servir, essa galera que você tem que abençoar, que você tem que multiplicar pão, que você tem que multiplicar peixe, que você tem que contar parábolas, impor as mãos, orar, curar, ok. Mas na hora do vamos ver, aí é você e seus discípulos. E aí é nessa hora que você tem que saber quem está do teu lado. Quem é que está do seu lado? O que sobrou agora para todo mundo foram os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos. Entende? Então, o meu conceito é que a partir de agora nós deveríamos mudar um pouco a ótica. Sim. Nós deveríamos investir pesado em discípulos. Por quê? Porque, cara, nós recebemos um grande sinal. Recebemos um grande sinal. O sinal está dado. Está dado. E se daí passar 5 anos, não for mais um sinal, for uma coisa assim para vir para arrebentar. Não pode mais ter tempo, não pode mais ter reunião, não pode mais ter alguma coisa. Vai sobrar você e quem? É verdade. Se sobrar você e a estrutura, vai sobrar você e uma dívida. Mas se sobrar você e os seus verdadeiros discípulos, a igreja continua viva. A igreja continua, né? Nós estamos aqui por conta disso, né, pastor? Porque lá atrás os verdadeiros discípulos permaneceram quando Jesus disse as tais duras palavras, né? E eles foram crescendo e se multiplicando, e aí veio Roma, a opressão de Roma, e outra opressão, e outra opressão. Jesus morre, isso. Vem, o legado foi passado de um para outro e chegou até nós, mano. Porque parece loucura quando você olha para o livro de Atos ali, quando a Bíblia, o autor do livro de Atos fala, e a igreja crescia ainda mais, né? Em graça, conhecimento. É loucura aquilo ali. Você parar para analisar a história friamente, parece loucura você pegar uma família de cristãos, jogar ele dentro do Coliseu, todo mundo morrer na mão dos gladiadores, na mão dos leões, aquela loucura toda, e a igreja, ao invés de diminuir, ela fazia era multiplicar, ela fazia era crescer. Como? Em um cenário como esse, que as pessoas estavam sendo mortas, estavam sendo lançadas dentro das cidades, sacrificadas a todo momento. E a igreja continuava crescendo, o evangelho continuava avançando, a ponto que hoje o cristianismo se não é a maior religião do mundo, né? Considerada a maior religião do mundo. Como isso? Como? Se sempre foi uma religião marcada pela perseguição, pelo sangue derramado, pelo sacrifício, por momentos como esse. São os discípulos, né, pastor, que enfrentam isso tudo. Aí tem o outro lado dessa moeda, que é o seguinte. A crise é o maior formador de bons líderes. Glória a Deus. Os melhores marinheiros são aqueles
que... Cara, vamos lá, vou pegar aqui. Você vai fazer um voo, tá? Você vai fazer um voo muito Sim, arriscado para um lugar. Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu estou imaginando o que eu conheço, dentro da sim. meu pouco conhecimento. Vamos dizer que você vai pousar no Tibete. Que para pousar no Tibete, eu não sei se você sabe, o aeroporto ele é dentro de duas paredes Mo- absurdas de rocha. Sim, Então, não tem aquela coisa do avião vir, fazer assim, fazer assim, fazer assim. bonitinho. Depois, não. O avião pousa assim, ó. E senta. Não é qualquer piloto que posa lá. Sim, Entende? Então, imagina. Aí você vai precisar fazer essa viagem, cara. Você vai precisar fazer isso. E aí, coloca dois pilotos, você vai escolher um. Aí um fala assim, cara, eu nunca tive problema com avião, eu nunca caí, eu nunca peguei turbulência. Graças a Deus, meus voos sempre foram muito tranquilos. Meus voos nunca teve problema. Eu tô uhum. tranquilo, pode me escolher. A outro fala assim, então, queridos, eu já peguei várias turbulências. Eu já pousei num monte de lugar que já arremessei, já pousei, avião já caiu, já virei, já pousei na água, já fiz tudo. Você vai escolher o qual? O experiente, né? O que Óbvio. passou pelo. Eu vou escolher, eu vou escolher quem tem experiência com a situação Adversidade. adversa, meu amigo. O cara que nunca teve experiência com situação adversa, eu não sei como ele vai reagir quando ela acontecer. É verdade. Entende? Mas É o cara que já é verdade. experimentado, o cara que já veio penando, o cara que já sofreu, que já virou o jogo, que já saiu do outro lado, que já mudou a circunstância, esse cara ele é experimentado. Então, é É uma verdade. frase que eu lembro que eu falei em 2017. é, aí hoje, até hoje, curiosamente, hoje o Hermínio falou essa frase numa live. Né? Então, assim, Sim. na verdade, eu não falei. Eu ouvi uma pessoa falar, um pai de família, dando testemunho, e eu peguei essa frase e reproduzi ela. Mares calmos não formam bons marinheiros. Nossa. Meu Entende? Deus. Então, o Entendo. outro lado da moeda é que tudo isso que está acontecendo está formando uma galera, está formando pessoas, está formando líderes, está formando discípulos, está peneirando, cara. Tá Está peneirando. peneirando. Tá peneirando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Amém. Isso é muito bom. Amém. Pastor, eu quero aqui de coração mesmo, agradecer esse tempo aqui de ensino, de ideias. Nós aprendemos muito aqui com você. Você sabe como o povo aqui do Acre, as igrejas aqui, amam, oram por você, o seu ministério, por tudo que Deus tem feito através da sua vida. A minha esperança, a minha expectativa é que logo tudo isso pare, que o novo conceito de normal apareça, né? Apareça e que logo o Senhor esteja aqui conosco, aqui no Acre, ministrando e termos aqueles momentos profundos na palavra, em nome de Jesus. Um abraço para o senhor, um abraço para sua família, para a pastora, estamos com saudade dela. Ela tem que vir aqui quando o senhor retornar de novo. Ela Isso tem é que estar aqui com a gente. é sempre muito precioso estar com vocês, né? São sempre muito preciosos, né? O amor que Amém. vocês sempre dispensam à minha vida aí, né? A honra, né? Amém. Cuidado, né? As preocupações e tudo, isso é muito bom. Amém. E a gente está aqui crendo que isso tudo vai passar para a nova estação de A Deus nova começar, estação. né? E aí vamos entrar aí nessa nova estação e eu creio que vocês vão entrar e todos os irmãos que estão entendendo o que está acontecendo vão entrar Amém, pastor. nessa nova estação e vai ser incrível. Agora, Amém. pega isso, gente. Vocês precisam entender que o que sobrou nesse momento foi o que é fruto de discipulado. Oh, glória. Pessoal que Tudo que está não online é, aí, guarda essa palavra. tudo que não é fruto de discipulado está à deriva. A única coisa Aleluia. que sobrou é o que é fruto de discipulado. Meu Deus. Amém, pastor. Pastor, forte abraço. Que Deus Deus abençoe. abençoe. E logo, em nome de Jesus, estaremos juntos por aqui ou por aí. Enfim, Deus é quem Vamos sim. sabe todas as coisas. Vamos Muito sim. obrigado. Valeu, Pessoal, meu essa foi a amigo. nossa live de hoje, o poder do discipulado. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Até a próxima. Até semana que vem.